Fala pessoal, então vamos lá responder 10 questões de GO muito frequentes nas provas de Minas para a gente entender o que é que a gente precisa saber para não errar esse tipo de questão. Vamos lá? Então vamos lá, né pessoal? Começar com essa primeira questão do PSU Minas 2023, questão de anatomia. Ele queria a alternativa errada. Esse não é um tema frequente nas provas de residente, nas provas de residência, mas o PSU Minas gosta de trazer esse assunto. Então, letra A, ele falava que a função de suspensão do complexo útero-vaginal bexiga e reto é formada pelo tecido endopélvico e pela fáscia endopélvica. Minha gente, isso aqui está verdadeiro. Lembra que lá no assoalho pélvico a gente tem o tecido de sustentação e o tecido de suspensão. Sustentação é a musculatura do assoalho pélvico, os músculos levantadores do ânus que fecham lá o assoalho pélvico. E o aparelho de suspensão são justamente os ligamentos, né, o pterosacro, o cardinal e a fáscia endopélvica, como a questão está falando. Então, a alternativa A, perfeita. A alternativa B, pessoal, trouxe aí uma decorebazinha, tá? Mas as espinhas isquiáticas que marcam lá na obstetrícia o plano zero de Deli é uma estrutura exclusiva do ser humano. A gente não encontra isso em outros mamíferos, beleza? O que é o hiato urogenital? Pessoal, o hiato urogenital, hiato é a abertura. Então, é a abertura por onde está saindo o aparelho urinário, a uretra, e o aparelho genital, a vagina. Então, a abertura central do assoalho pélvico que permite ocorrer funções fisiológicas, como o coito, esvaziamento vesical e o parto, perfeitamente. E D, o ligamento uterosacral é responsável pela suspensão lateral do colo, surgindo na parede lateral pélvica e se inserindo lateralmente ao colo do útero. Minha gente, a gente tem dois ligamentos suspensórios ali no colo uterino importante. O primeiro deles, o uterosacro. Só que o uterosacro ele tem um trajeto mais posterior. Quem tem um trajeto lateral é o ligamento cardinal, também chamado de ligamento de McEnroe, tá? Por isso que a alternativa D está errada e era a resposta da nossa questão. Vamos ver mais um aqui, ó. Questão sobre modificações do organismo materno na gestação. Ele quer a alternativa também errada, tá? Então, letra A. Ocorre aumento dos níveis séricos do colesterol LDL para esteroidogênese placentária. Pessoal, vamos lembrar que toda a esteroidogênese, seja a ovariana, seja a placentária, ela começa com uma molécula do colesterol, tá? E eu lembro para vocês que a proteína, né, a lipoproteína LDL, ela é responsável por levar esse colesterol para os tecidos periféricos, não é assim? Então, pessoal, quando eu tenho lá o colesterol circulando, ele vai passar lá no ovário ou na placenta, nesse caso, ele vai ser captado e a cascata da esteroidogênese, na redução dos carbonos das moléculas dos esteroides, começa a partir do colesterol. Então, aqui está perfeito. B. O efeito hipoglicemiante materno pelo aumento sérico do hormônio lactogênio placentário. Na gestação, a gente tem o chamado estado diabetogênico da gravidez. Principalmente lá no segundo trimestre, quando a placenta está no pico de produção dos hormônios contra-insulínicos. E um grande hormônio aqui nesse sentido é o lactogênio placentário, a gente tem um aumento da resistência periférica à insulina na mãe. Então, na verdade, eu tenho um efeito hiperglicemiante, porque as células maternas elas não conseguem captar a glicose corretamente. Qual é o objetivo disso? É deixar a glicose livre para quando ela passar na placenta, ela seja captada por difusão facilitada, já que o feto consome exclusivamente glicose para o seu metabolismo energético, tá? C. Pode ocorrer glicosúria e proteinúria pelo aumento do ritmo de filtração glomerular. São dois eventos que na gestação eles podem ser fisiológicos. Uma glicosúria leve, uma proteinúria de até 300 mg é considerado normal na gestação. E D. Pode ocorrer redução do peristaltismo intestinal pela ação miorrelaxante da progesterona. Tanto é verdade que a progesterona tem essa ação relaxante em vários órgãos, que a gente tem vários sintomas da gestação relacionados com a progesterona. Por exemplo, a gente tem redução do peristaltismo, levando à constipação intestinal, redução do tônus do esfíncter esofagiano inferior, levando a refluxo ácido, né, refluxo gastroesofágico, diminuição da contração da vesícula biliar, levando à estase biliar e predisposição à formação de cálculo, entre muitos outros.
tá? Então, a alternativa errada aqui nessa questão era a letra B, sobre a modificação do organismo materno. Agora vamos ver aqui essa questão da Santa Casa de Misericórdia 2023, né? Então, a paciente é atendida no ambulatório com 48 anos, queixando-se muito incômodo por onda de calor há 6 meses e amenorreia há 13 meses. Faz uso de losartana e a pressão está bem controlada. Tem duas cesarianas e nenhuma outra cirurgia. Nega história familiar de câncer de mama ou diabetes, pais têm doença hipertensiva. Considerando o caso, é correto afirmar. Então, pessoal, as questões de terapia hormonal, elas seguem um padrão muito clássico, tá? E a gente precisa identificar esse padrão. Então, vocês vão seguir um passo a passo. São 4 passos para a gente não errar esse tipo de questão aqui, tá? Primeiro passo é identificar se a minha paciente tem indicação de fazer terapia hormonal. Qual é a principal indicação de terapia hormonal? É a presença de sintomas vasomotores com interferência na qualidade de vida, tá? Então, se a minha paciente tem ondas de calor, ela tem indicação de TH. Quais são as outras indicações? Prevenção da perda de massa óssea, falência ovariana prematura, síndrome urogenital da menopausa. Beleza? Identificou a indicação? Identifiquei. Vamos para a segunda. A gente precisa saber se a minha paciente está na janela de oportunidade. Janela de oportunidade é a paciente ter menos do que 60 anos e menos de 10 anos de menopausa. Então, a minha paciente tem menos de 60 anos e está menopausada há menos de 10. Então, ela está dentro da janela de oportunidade. Então, eu posso fazer TH porque o risco cardiovascular é baixo. Terceira coisa, é identificar na minha paciente se eu tenho contraindicação. Qual é a contraindicação que mais cai em prova? História pessoal de câncer de mama ou de lesão suspeita de câncer de mama, tá? A gente tem outras contraindicações, como as porfirias, doença hepática ativa, são algumas contraindicações que costumam, assim, a cair em prova. Nossa paciente não tem nada disso. Essa história familiar ali não altera nada. Professor, e a hipertensão dela? É contraindicação? É não. Mas a gente precisa levar as comorbidades cardiovasculares em consideração quando a gente vai indicar o tipo de TH, mas não contraindica. E qual é o quarto passo? O quarto passo é saber se a paciente tem útero ou se ela não tem útero, ou se ela tem passado de endometriose. Por quê? Se ela tiver útero ou passado de endometriose, eu preciso de uma progesterona no esquema da TH. Se eu não tiver essas situações, eu faço só com estrogênio. A questão disso aqui, ó, minha paciente não tem nenhuma outra cirurgia, então ela tem útero sim, tá? Então, respondidas essas minhas 4 perguntas, eu consigo responder tranquilamente a questão, tá? Então, vamos lá. Letra A. Tibolona seria bem indicada, principalmente pelo seu bom desempenho em tratar ondas de calor, mesmo com dose de 1,25. Minha gente, ó, a tibolona, tá? É um hormônio sintético, que ele tem efeito estrogênico, progestagênico e androgênico, tá? Ele não tem um risco de câncer de mama identificado aí na literatura, mas ele não é nossa primeira escolha. A primeira escolha vai ser sempre o estrogênio como TH, associado ou não à progesterona. Então, essas outras drogas alternativas, elas nunca serão a primeira escolha se a paciente tem indicação e não tem contraindicação a TH, tá? Muito cuidado com esse tipo de alternativa. B. Estrogênio isolado em baixas doses pode ser suficiente. Pessoal, eu posso fazer estrogênio isolado aqui? Não. Por quê? Porque minha paciente tem útero, então tem que ser estrogênio mais progesterona. Tá errado também. C. Tem indicação de terapia estrogênica associada à progesterona, podendo ser por via transdérmica. Pessoal, por quê? A via transdérmica ela tem 2 vantagens. Primeiro, a gente usa o valerato de estradiol, que é um estrogênio mais semelhante ao natural, com risco tromboembólico menor. Segundo, por ser por via parenteral, não tem a primeira passagem hepática. Induz menos os fatores de coagulação, com isso tem um risco tromboembólico menor. Então, sempre que você puder, faça a via transdérmica, principalmente em pacientes com fatores de risco, nesse caso aqui, a hipertensão. Então, a via transdérmica para essa paciente seria excelente. Então, observa que a hipertensão faz a gente alterar a via, faz a gente pensar na melhor via, mas não contraindica a TH. Então, era justamente isso que tinha na letra C. Na letra D, perdão, a hipertensão não contraindica a TH nesse caso. Então, ficaríamos ali com a letra C como resposta dessa questão. Então, sigam esse passo a passo que vocês não erram nenhuma questão de TH. Vamos ver essa questão aqui, ó. Também é uma questão da Santa Casa de Misericórdia, tá?
E a questão pergunta o que é que a gente deve informar as pacientes sobre infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, letra A. A cervicite pode ser tratada com medicações que cobrem a Neisseria e a clamídia. Tá verdade isso? Verdade, pessoal. A cervicite, tá, é uma infecção do colo uterino sexualmente transmissível, cujos principais agentes são a clamídia e o gonococo. Beleza? Recomenda-se o uso de ceftriaxona intramuscular em dose única, 500 mg, e azitromicina também por dose única, 1 grama, tá? Esse é o esquema padrão para o tratamento das cervicites. B. Doença inflamatória pélvica é causada pela ascensão de bactérias que colonizam o colo uterino. Verdade? Verdade. Começa com a cervicite, depois eu tenho a endometrite, depois eu vou ter uma salpingite e uma pelviperitonite, tá? Onde é que está o erro? Está aqui, ó, no exceto. Exceto Neisseria? Não. Pessoal, a Neisseria, né, que é o gonococo, e a clamídia, na verdade, são os agentes principais que vão iniciar o processo infeccioso, depois ele vai se tornar polimicrobiano. Então, a gente tem sim que cobrir esses dois agentes, tá? E lembrando que a Neisseria a gente trata com ceftriaxona e não com azitromicina. A azitromicina é para a clamídia. C. As úlceras genitais mais frequentes são a sífilis, o herpes simples e o cancroide. Os exames confirmatórios são imprescindíveis para o tratamento, visto tratar-se de casos geralmente autolimitados, de baixo risco de associação com outras doenças sexualmente transmissíveis. Pessoal, vários erros aqui, tá? Vamos começar, ó. Primeiro, que as úlceras genitais mais frequentes são sim a sífilis, o cancro mole, que é o cancroide, e o herpes. Até aqui tudo bem, tá? Os exames confirmatórios, eles não são imprescindíveis. O diagnóstico, ele é clínico, tá? Então, na sífilis, eu teria uma úlcera única, limpa e indolor. No herpes, eu teria múltiplas pequenas úlceras dolorosas. E no cancroide, úlceras geralmente múltiplas, dolorosas e de fundo sujo. Então, clinicamente, eu faço esse diagnóstico e inicio o tratamento, tá? Algumas dessas doenças, elas são sim autolimitadas, tá? A sífilis primária, né, a úlcera da sífilis, o protosifiloma, ele vai resolver espontaneamente. Mas não tem baixo risco de associação com outras infecções sexualmente transmissíveis. Na verdade, uma infecção sexualmente transmissível aumenta bastante o risco de outras infecções sexualmente transmissíveis. Beleza? Por isso que a gente sempre trata e rastreia as demais. Então, aqui está errado. E D. O tratamento da sífilis nas fases primárias até as latentes com mais de 1 ano de duração ou de duração desconhecida deve ser priorizada dose única de 2,4 milhões de penicilina benzatina. Então, minha gente, sífilis a gente divide em sífilis recente e sífilis tardia, tá? Sífilis recente é a sífilis primária, a sífilis secundária e a sífilis latente com menos de 1 ano de evolução. Tudo isso eu chamo de sífilis recente. E todos esses casos eu trato com 2,4 milhões de penicilina benzatina. Agora, a sífilis latente com mais do que 1 ano de evolução, que a gente chama de tardia, a sífilis indeterminada e a sífilis terciária, todos esses grupos a gente considera sífilis tardia. E todos eles vão receber aí 7,2 milhões de unidades da penicilina benzatina. Por isso que a alternativa D também está errada. A resposta aqui vai ser a alternativa A. Bom? Vamos ver essa daqui, ó, Santa Casa de Misericórdia BH 2022. Né? Fala um pouquinho sobre câncer de colo e pede a alternativa correta. Então veja que muitas vezes as questões da Santa Casa, elas não têm um enunciado aí que é tão importante para a resolução da questão, tá? Então vamos ver. Letra A. HPV-16 é o mais encontrado nas neoplasias intraepiteliais 2 e 3 e em quase metade das mulheres com câncer do colo uterino. Qual é o conceito que vocês têm que levar aqui? Minha gente, a gente tem mais de 200 tipos de HPV, mas 70% dos casos de câncer do colo uterino estão associados com 2 tipos, que é o subtipo 16 e o subtipo 18, tá? Então, esse era o conceito que essa alternativa A queria, tá verdadeiro. B. Mesmo nos tumores evidentes clinicamente, a colposcopia do colo uterino está indicada para melhorar a acurácia diagnóstica. Pessoal, o rastreio do câncer uterino, ou seja,
do colo uterino em pacientes assintomáticas, ele começa com a citologia. Se eu tenho uma alteração na citologia, eu vou fazer uma colposcopia para eu identificar aquela alteração, estudar a anatomia daquela alteração e escolher o melhor lugar para biopsiar. Beleza? Agora, se a paciente é sintomática, tem uma lesão visível, eu não preciso de colposcopia. Eu vou lá e faço uma biópsia, tá? Às cegas, né? Uma biópsia a olho nu. Por quê? Porque eu já estou vendo a lesão. Eu vou lá e biopsio, tá? A colposcopia ajuda a gente em lesões que são muito pequenas, que precisam da ampliação do microscópio, da colposcopia, para a gente poder fazer a biópsia, tá? C. O tratamento cirúrgico radical pode ser indicado até nos estadios 1B, beleza? Então, vamos entender isso daqui, pessoal. Ó, vamos pensar como se a gente tivesse aí uma escada, tá? Pensa numa escada. Então, a gente tem aqui o quê, ó? A gente tem no primeiro degrau da escada o primeiro estadio, que é 1A1, tá? 1A1 é aquele tumor microscópico restrito ao colo com até 3 milímetros de invasão estromal. É a única situação onde eu vou fazer uma esterectomia simples, a esterectomia do tipo A, tá? Só nesse caso. Sobe um degrau, a gente tem 1A2. Pessoal, 1A2 é aquele tumor restrito ao colo, microscópico, que tem entre 3 e 5 milímetros de invasão, tá? Aqui eu já tenho que fazer uma esterectomia do tipo B, esterectomia radical modificada, onde eu tiro parte dos paramétrios e tiro ali uma parte também da vagina da paciente e faço a linfadenectomia dela. Vamos subir mais um degrau. Quando eu subo mais um degrau, o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter, ó, um B1, um B2 e o 2A1, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Pessoal, 1B é aquele estadiamento onde a lesão é restrita ao colo, ela já é clinicamente evidente. No 1B1 eu tenho de 5 milímetros a 2 centímetros e no 1B2 de 2 centímetros até 4 centímetros, tá? 2A1 é o quê? Aquela lesão que já invadiu a vagina, mas tem menos do que 4 centímetros de extensão, beleza? Então, pessoal, todas essas situações aqui, meu tratamento é a esterectomia do tipo C, a cirurgia de Wertheim-Meigs, a cirurgia radical, onde eu vou tirar todos os paramétrios e vou tirar metade da vagina e fazer a linfadenectomia, beleza? Tranquilo. Observem aqui que eu pulei o 1B3, que é a lesão restrita ao colo, clinicamente visível, com mais do que 4 centímetros de tamanho. Por quê? O 1B3, ele está aqui em cima, assim como o 2A1, o 2A2, tá? Beleza? Essas lesões já têm 4 centímetros ou mais de tamanho, já são lesões maiores. E todos os outros estadiamentos vão estar em cima também. E aqui o tratamento é radioterapia com quimioterapia sensibilizante, tá? Então, daqui para frente, é tudo radioterapia com quimioterapia. O detalhe aqui é o seguinte, tá? Essas lesões, tá, do 1B2, 2A1, elas podem ser tratadas também com radioterapia ou com cirurgia. Sempre que possível, você vai operar, porque dá menos sequela para a mulher do que a radioterapia, tá? Mas você pode fazer ambas as situações aí, beleza? Então, pessoal, o tratamento cirúrgico radical pode ser indicado até nos estadios 1B1, tá? Pode ser indicado mais, na verdade. Pode ser indicado no 1B2, pode ser indicado no 2A1. Por isso que essa alternativa também está errada. E D, o adenocarcinoma tem diminuído sua proporção em relação ao carcinoma escamoso e seu pico de incidência é na 5ª década de vida, tá? Então, minha gente, vejam só. O tipo histológico mais comum do câncer de colo é o escamoso, é 80% dos casos. Os outros 20% a gente tem aí o adenocarcinoma. Mas o adenocarcinoma ele é mais comum em mulheres mais jovens, tá? Então, o pico de incidência é um pouco antes, ali na 3ª, 4ª década de vida, tá? E não há essa diminuição da incidência não, a proporção é essa, 80-20, beleza? Resposta correta aqui, ficaremos com a letra A.